Boa tarde, pessoal. Me chamo professor Nilson Lopes. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de Direito Constitucional para o concurso da Guarda Municipal de Teresina, Guarda Municipal de Beneditina e Guarda Municipal de Parnaíba. Então, sem mais conversinha, sem mais enrolação, vou estar jogando aí o material para vocês, para nós estar discutindo sobre a aula a partir desse momento, pessoal. A partir desse momento, meu vídeo vai ser cortado, vocês vão ter acesso ao que está passando na minha tela, no qual eu vou estar jogando o PowerPoint aí para você estar assistindo. Então, pessoal, esse é o material de hoje, qual vamos trabalhar. Disciplina Direito Constitucional, especificando concursos. Primeiro, o princípio no qual nós vamos trabalhar é os princípios fundamentais no qual está elencado dentro do artigo 1º da nossa Constituição Federal, que vem a falar o quê? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se estados democráticos de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Pessoal, eu quero que vocês tenham um pouco de atenção na parte de que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel, ou seja, nenhum estado, nenhum município pode se dissolver, ou seja, pode se separar da República Federativa do Brasil. Eles podem o quê? Tá se unindo para formando um único estado. A exemplo, o Piauí e o Ceará, algum tempo atrás, queriam montar um estado, um único. Ou seja, imagine como seria o estado, pior será o nome. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Pode se desmembrar para formar um único estado? Pode. O que não pode é estar se dissolvendo, ou seja, se separando da República Federativa do Brasil e formando um único país. Ou seja, uma soberania diferente. Pessoal, os fundamentos da República Federativa é a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Um bizuzinho muito utilizado por professores, que eu também não vou deixar de utilizar porque eu não sou besta, é o que, pessoal? O bizuzinho é só de vá plu. Ou seja, soberania, 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 cidadania, dignidade da pessoa e humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Ou seja, pessoal, falou em princípios fundamentais da República Federativa. Eu quero que vocês tenham em mente o que? Sociediva plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho. Isso é o que nós tínhamos a trabalhar sobre o artigo 1º. Vamos para o artigo 2º e continuar nossa aula. São poderes da República Federativa do Brasil. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Poder legislativo, poder executivo e o poder judiciário. Ou seja, pessoal, eu quero que vocês tenham em mente uma coisa que vem a ser muito cobrada em questão. Já vi muitas questões padrão CESP dizer que são poderes dependentes. Ou seja, um poder depende do outro. Nada disso, pessoal. São poderes independentes e harmônicos entre si. Lembrando, pessoal, que cada poder ele tem a sua função típica. Poder legislativo, a função típica dele é legislar. Ou seja, criar leis, normas. Poder executivo tem como função típica administrar o nosso país. E poder judiciário, como o nome já diz, pessoal, tem como função típica julgar.
Porém, pessoal, isso daqui que eu estou falando de função típica. Função típica. Porém, eu quero que vocês tenham em mente o quê? Cada poder da República Federativa do Brasil, tanto o legislativo, o executivo ou o judiciário, poderá assumir a função atípica do outro. Sendo assim, o poder legislativo poderá julgar, poderá administrar, assim como os demais. Ou seja, um poder, vamos imaginar uma questão de prova. Um poder da República Federativa do Brasil poderá assumir a competência do outro? Poderá, porém, desde que na sua atipicidade, desde que não seja na sua atividade fim. Pessoal, eu estou olhando bem aqui, talvez tenha até algum aluno que está esperando para entrar na aula. Estou olhando aqui rapidinho. Me disse, tem aluno esperando. Seja bem-vindo, já estamos gravando, viu? Desliga o microfone. Vamos estar indo lá para o PDF novamente. Perdão, pessoal, tá aqui. Nós estava na parte de poderes da República Federativa. Ou seja, pessoal, o que eu estava dizendo? O poder legislativo, o poder executivo e o judiciário, cada um tem sua função típica, que é o poder legislativo é legislar, poder executivo administrar e o poder judiciário vai ter a função de julgar. O que eu quero que vocês entendam desse artigo é que tanto o legislativo como o executivo, como o judiciário, poderá assumir a função típica do outro, desde que na sua tipicidade, ou seja, desde que não seja na sua atividade principal. Sendo assim, o poder legislativo poderá julgar, poderá administrar, como o executivo poderá julgar, poderá legislar, como o poder judiciário poderá administrar e julgar. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês é que um poder um dos poderes da República Federativa, sendo ele o executivo, o legislativo ou o judiciário, ele poderá assumir a atividade do outro, desde que a competência do outro, desde que na sua forma atípica, desde que na sua tipicidade, sendo que cada um deles tem a sua forma típica, que é o quê? O poder legislativo ele tem a função típica de legislar. O poder executivo ele tem a função típica de administrar e o poder judiciário de julgar. Vamos para o próximo slide da continuação nessa aula. Pessoal, ponto importante aqui nessa disciplina. Falou em objetivos. Eu quero que vocês associem objetivo a verbos. Caraca, errei. Quero que vocês associem objetivo a verbos, pessoal. Ou seja, falou em objetivos da República Federativa do Brasil, tem em mente que vai ser o quê? Vai iniciar com verbos. Ah, Inês, mas como assim? Olha aqui, meu irmão. Verbo significa o quê? Verbo significa ação. Ou seja, construir, garantir, erradicar, promover. Ou seja, falou em objetivos e não tiver um verbo iniciando a frase, iniciando ali, aceptiva, você já tem em mente que essa questão vai ter errado. Então, vamos para o artigo. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento social, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir, ou seja, outro verbo, a desigualdade social e regional, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outra forma de discriminação. Um ponto importante que eu quero que vocês tenham em mente, no qual diferencia um princípio do objetivo e o objetivo dos princípios internacionais é que falou em objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, eu quero que vocês associem a verbo, corre para o abraço, já marca a questão correta
E vamos para cima. Vamos para o próximo slide. Pessoal, até aqui tem alguma dúvida? Vocês podem estar ligando o microfone para estar falando. Até agora alguma dúvida? Eu não estou vendo o chat, pessoal. Então, quando eu perguntar, vocês respondam. Liga o microfone e respondam. Professor, com licença. Pode falar, meu anjo. Eu queria só saber se o senhor vai disponibilizar um gabarito depois no grupo. No caso, você quer o marcado, é? Oh, é isso, perdão. Uma anotaçãozinha. Não, é a resposta mesmo. No caso aqui, não são questões, meu anjo. Aqui é apenas slides expositivos sobre o conteúdo. Isso, marcado. Perdão, é porque eu tô aqui com coisa. O slide eu já disponibilizei lá. O problema é que o slide que está lá não tem essas marcações. Então, Das eu vou estar. explicações. Certo, certo. Eu vou estar disponibilizando para vocês com a marcação e com as minhas obras de arte, no qual eu fiz aqui. Eu vou estar só colocando aqui, pessoal, um pontinho importante que eu acabei por apagar. É o Tá bom, bizu, obrigada. é o bizu no qual vocês vão ter que levar para a prova de vocês sob objetivo. Eu acabei por tirar, mas vou estar colocando de novo, já que eu vou disponibilizar para vocês. Falou em objetivo, falou em sócio de Vaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social, trabalho e pluralismo político. Só isso daqui que eu queria deixar em mente. Relações internacionais, pessoal. Ou seja, o que seria isso, relações internacionais? Seria simplesmente o Brasil tentando se passar de anjinho para os países afora. Isso daqui era para ser uma coroinha. Ou seja, o que quer dizer isso? O Brasil está se fazendo de bom moço, está falando para os demais países o que ele faz aqui dentro, porém ele não faz. Mas vamos lá, pessoal. São princípios de relações internacionais. A independência nacional, vou estar ativando aqui a canetinha. A independência nacional, prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação do povo, a não intervenção, a igualdade entre estados. Pontos importantes para isso daqui é igual. Quando falou igualdade formal, pessoal. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Como vocês viram, pessoal, exemplo, o Brasil é um país muito light em questão essas coisas de briga. Nem como é que escreve light. Foda-se. É um país muito light. Então, tal que teve na Rússia lá, no qual o Brasil não quis ir. Porque o Brasil é um país no qual é muito amigável com as demais soberanias, com os demais países. Ele evita briga. O Brasil é uma mãe. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre o povo para o progresso da Irmandade. Que coisa linda. Parece uma declaração de amor. Parece um eu te amo. Concessão de asilo político. Ou seja, o que eu quero que vocês tenham em mente é que a República Federativa do Brasil, nas relações internacionais, ela vai tentar o quê? Se fazer de... Ou seja, a República Federativa do Brasil, dentro das relações internacionais, ela vai querer o quê? Se fazer de bom moço, dizendo que o nosso país tem independência nacional, que prevalece os direitos humanos, autodeterminação do povo, o povo se autodetermina, nós não intervimos, nós tratamos os estados todos iguais, eu amo a defesa da paz. Ou seja, pessoal, o Brasil está o quê? Está mostrando o seu currículo, as partes boas, para os demais países, sendo assim, falou em relações internacionais, falou em o Brasil se comportar como o bom moço, como você no seu primeiro encontro com a sua gata. Então vamos para o próximo slide. Nacionalidade, pessoal.
Vocês devem estar falando, nossa, o Vinícius pulou o artigo 5º, pulou o artigo 6º. Pessoal, artigo 5º e artigo 6º, nós temos que bater uma aula completamente para eles, pessoal. Por quê? São extensos, cai em prova, cai. Porém, eu consigo matar ele nos demais artigos, consigo matar eles em questões. Por isso, eu não trouxe muito o artigo 5º. Nós vamos debater em outra aula. Pessoal, falou em nacionalidade, tá falando do vínculo jurídico entre o Brasil e você, cidadão. É isso mesmo. Ou seja, pessoal, falou em aspectos gerais sobre nacionalidade. O que seria uma nacionalidade? A nacionalidade seria o vínculo jurídico no qual a República Federativa do Brasil tem com você, cidadão. Ou seja, pessoal, é o quê? É eu dizer que esse cidadão pertence ou não pertence ao meu povo, aos meus nacionais. Pessoal, falou em espécies de nacionalidade, nós temos que ter em mente que tem duas espécies, sendo ela o nato e naturalizado. Ou seja, nato vem de quê? Vem de origem, vem de princípios, vem de... Vamos supor, se vocês dizem, eu tenho dois filhos, um é nato, o outro é naturalizado. O que que eu vou ter em mente? Então um filho é dela e o outro filho é adotado. Ou seja, o que seria nato? Nato é algo que pertence a mim e nasceu de mim. Vocês vão entender isso mais na frente. Pessoal, falou em critério de divisão entre brasileiro e nato, temos o tal de ius solis e ius sanguíneo. Que é o que, pessoal? O que seriam esses dois aspectos? Os critérios de divisão, o critério de solo e o critério de sangue, pessoal. O que seria o critério de solo? Você nasceu no nosso território, você é nosso nato. Critério de sangue. Você nasceu filho de brasileiro, filho nosso, filho de gente da gente, você é da gente, você é nosso. Então vamos para o próximo slide para você estar entendendo melhor esse assunto. São brasileiros natos. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, que desde que, vou estar até botando aqui, desde que esses não estejam a serviço do seu país. Ou seja, pessoal, são nascidos na República Federal, perdão, são brasileiros natos, os nascidos na República Federativa no Brasil. Ou seja, como eu falei para vocês, nasceu aqui no nosso solo, é nosso. Mesmo que sejam de filhos de pais estrangeiros. Ou seja, tem um gringo aqui no Brasil, um casal de gringo. Ele simplesmente vem a fazer amor e vem a ter um filho aqui no nosso território. Desde que a porra do casal dos gringos não estejam a serviço do país dele, seu país de origem. Pessoal, eu quero que vocês tenham em mente o quê? É seu país de origem. Seu país de origem. Não vem dizer assim, mas ele nasceu nos Estados Unidos, ele mora na Itália, ele está a serviço da Itália. É seu país de origem, que ele veio de lá. Nada disso, pessoal. Falou em país de origem, falou em país no qual o indivíduo nasceu. Eu vi questões caindo na Polícia Federal que diziam o quê? Fulano de tal teve um filho aqui, porém ele é chinês, ele estava a serviço do seu país onde morava, que era os Estados Unidos, então a criança não vai ser brasileiro nato. É errado. Para a criança não ser considerada brasileiro nato,
o rapazinho que fez amor com sua esposa, que teve um filho nascido na República Federativa do Brasil, ele tem que estar a serviço do seu país de origem e não a serviço de outro país no qual ele está morando. Falou em nascidos no território brasileiro, eu quero que vocês tenham em mente que nós estamos falando do critério de solo, ou seja, nós estamos falando do ius solis. Latim está em dias. Não é um J, pessoal, é um I. Os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Ou seja, pessoal, vamos supor, eu sou diplomata, estou a serviço da República Federativa do Brasil. E simplesmente minha esposa não mora no Brasil, não é brasileira, eu conheço uma gringa, eu amo gringa, papo reto. Conheço uma gringa e chega lá, eu tenho relações com ela durante a minha estadia naquele país, ela vem a ter um filho meu. Porém, a minha criança nasceu aonde? Nasceu no estrangeiro. De pai ou mãe brasileira. Quem era brasileiro? O pai ou a mãe? Eu era brasileiro, então eu sou o pai. O pai é brasileiro. Desde qualquer deles, ou a mãe ou o pai, esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Nesse caso, quem estava a serviço? O pai estava a serviço, que no caso era eu. Então, a minha criança vai ser considerada brasileiro nato pelo critério de sangue, pessoal, não de território. Falou em território, é nascidos dentro do Brasil. Falou em parentesco, em fora, no estrangeiro, é critério de sangue. Outro ponto importante, pessoal. São considerados brasileiro nato os nascidos no estrangeiro de pai... Oh, merda. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira. Ou seja, pessoal, quando você vê esse ouzinho, significa alternância, não significa que tem que ser os dois, tem que ser ou um ou o outro. Continuando, os nascidos no estrangeiro de pai ou de mãe brasileira, desde que seja registrado em repartição brasileira competente. Ou seja, uma alternância, ou venha residir na República Federativa do Brasil, e o quê? E o quê? E opte. Ou seja, ele tem que pedir. O Brasil não vai chegar e dar para ele. Em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Vocês podem estar se perguntando que diabo foi que tu falou nesse embaralhado de gato aí. Ou seja, pessoal, se a criança é filha de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que essa criança seja registrada em repartição brasileira competente, ela vai ser brasileiro nato. Porém, se ela não foi registrada em repartição brasileira competente, vai ter outro caso, outra opção no qual ela pode ser considerada brasileiro nato, que é o quê? Essa criança vem a residir no Brasil após atingida a sua maioridade. Qual é a maioridade no Brasil, meu povo? Maioridade no Brasil é 18 anos, embora nós queremos que seja 14 anos, mas a maioridade no Brasil ainda é 18 anos. E opte, ou seja, pessoal, ele veio residir no Brasil após completar 18 anos e optou, ou seja, ele requereu, ele quis. Não foi a República Federativa do Brasil que chegou e deu para ele. Ele simplesmente chegou e falou: eu quero a minha naturalidade, eu quero a minha reconhecimento da minha naturalidade pela nacionalidade brasileira. Ou seja, pessoal, a qualquer tempo, ele pode ter completado 18, ele pode ter 50 anos, 60 anos, ou seja, é maior de idade, já tem a maioridade penal? Sim. Está residindo no Brasil? Sim. Qualquer momento. Tu pode residir, vir morar hoje, tu pode pedir tua nacionalidade. Tu pode vir morar daqui 70 anos morando no Brasil, tu pode requerer a tua nacionalidade. Então, pessoal, nós vamos para o próximo slide, onde nós vamos estar trabalhando outro assuntinho. Brasileiros naturalizados.
Ou seja, como eu falei para vocês, brasileiro naturalizado, eu quero que vocês tenham em mente que é uma espécie de quê? De... Como é o nome que dá? É filho, filho adotivo, não. É enteado. Pronto, é uma espécie de enteado. Falando em brasileiro naturalizado, é aquele enteado no qual você nunca vai cuidar como um filho. Embora você diga que vai cuidar como um filho, você nunca cuida como um filho. Você diz, ah, é meu filho. Não é, cara, não é. Horrível. Pronto. Ah, é meu filho. Não é, tu não vai cuidar como um filho desse filho da puta. Ele não é teu filho. Ele é um enteado. Caraca. Pronto, vai ficar assim. Ou seja, pessoal, são considerados brasileiros natos os que, desde que na forma da lei, adquirirem a nacionalidade brasileira exigida aos países de língua portuguesa, apenas residência ininterrupta por um ano e indemnidade moral. Ou seja, pessoal, o que que esse inciso veio dizer? Você pode ser brasileiro nato? Pode. Porém, você vai ter que requerer sua nacionalidade brasileira. E se você for de país oriundo de língua portuguesa, eu só vou pedir que você tenha um ano. Por quê? Porque você já é familiarizado com a nossa língua, com a nossa tradição, com o nosso ensino, com o nosso falar. Porém, além de um ano ininterrupto, eu vou pedir que você tenha idoneidade moral, ou seja, não tenha condenação nesse período no qual esteve no Brasil. Também, pessoal, é considerado brasileiro naturalizado os estrangeiros de qualquer nacionalidade, aqui já é outro caso, é de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa há mais de 15 anos, sem condenação penal, pessoal. Como eu falei para vocês, o marginal não pode ter a idoneidade moral afetada, desde que requeira, ou seja, não é algo que ele vai ganhar automático, ele vai ter que pedir. Falou requerer é o mesmo que pedir a nacionalidade brasileira. Ou seja, pessoal, se tu é de país de origem de língua portuguesa, que já fala língua portuguesa, um ano ininterrupto, tu já garantiu a tua nacionalidade de forma naturalizada. Não é nato, pessoal, é naturalizado. Agora, se você é de outro país no qual não fala a língua portuguesa, eu vou te exigir o quê? Eu vou te exigir 15 anos e a tua não condenação, a tua não condenação penal, a tua idoneidade moral. Então vamos. Pessoal, ficou alguma dúvida até aqui? Eu acho que eu tô indo um pouco ligeiro. Posso continuar nesse mesmo ritmo, diminuir o ritmo? Tá ficando alguma dúvida? Vai estar ligando o microfone e me respondendo. No chat eu não tô vendo, pessoal. Acredito que ninguém tenha tido problema até aqui. Eu vou estar entrando lá na aulinha de novo e tá vendo como é que tá vocês aqui, se vocês ainda estão vivos. Tudo ok, tem gente querendo entrar. Pessoal, liga o microfone, pessoal, para estar falando. Liga o microfone. Não vou estar conseguindo ver, não, porque eu tô lá no slide lá. Então, pessoal, vamos aqui. Outras disposições aos portugueses, pessoal, ou seja, falou em portugueses, eu quero que vocês tenham em mente, pessoal que mora em Portugal. Está escrito certo. Se não tiver, foda-se, sou professor de português. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, falou em permanência, não é aquela que no qual você não pode sair de dentro, é aquela no qual você possa comprovar que é sua, que você está ali. Se houver reciprocidade, ou seja, pessoal, se lá em Portugal os brasileiros forem tratados de formas iguais,
serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros, salvo os casos previstos nessa Constituição. Ou seja, pessoal, se lá em Portugal, os meus filhos, a República Federativa do Brasil falando, os meus filhos, os meus brasileiros, ser tratado de forma recíproca, como nós tratamos português aqui, tudo bem. Para os teus portugueses, nós vamos te dar direitos inerentes aos brasileiros. Porém, direitos inerentes aos brasileiros naturalizados e não nato. Pontinho importante. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros nato e naturalizado, salvo nos casos previstos na Constituição Federal. Ou seja, o que a Constituição Federal quis dizer? Que a lei não poderá, mas a Constituição Federal pode. Simplesmente isso que ela quis dizer. Lei, tu não pode estabelecer distinção, mas eu posso estabelecer distinção e foda-se você. Pessoal, cargos privativos de brasileiro nato. Meu irmão, isso daqui não cai em prova, não. Isso daqui despenca. Isso daqui despenca. São cargos privativos de brasileiros nato. Falou em privativos, são cargos no qual é exclusivo, pode ser sinônimo aí de privativo. Cargos exclusivos de brasileiro nato. Ministro do STF, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado, carreiras diplomáticas, Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Pessoal, um bizuzinho aqui para vocês. Muitos professores falam desse bizuzinho, eu vou estar falando também, que é o que? MP elevado a 3 ponto com. Isso mesmo, pessoal. Falou em MP3. Primeiro M, ministro do Estado, ministro do STF. Primeiro P, são 3 P, né? Primeiro P, presidente e vice-presidente da República. Segundo P, presidente da Câmara. Terceiro P, presidente do Senado. Falou no Czinho, carreiras diplomáticas. Falou no O, oficiais das Forças Armadas. Falou no M, ministro do Estado da Defesa. Pessoal, um pontinho importante aqui que eu tenho que falar para vocês. Falou em presidente da Câmara do Senado, eu quero que vocês tenham em mente que eles poderão ser brasileiro naturalizado, eles poderão ser deputado e senador, poderão. O que eles não podem ser é presidente da Câmara nem presidente do Senado. Ou seja, a questão lá, Paulo mora na Argentina, requereu sua nacionalidade brasileira, se candidatou a governar, perdão, se candidatou a senador do Piauí. Sendo assim, ele não poderá assumir seu cargo caso venha a ser aprovado. É errado, ele poderá assumir sim. Haja vista o quê? Que ele poderá ser deputado ou senador. O que ele não pode ser é presidente da Câmara de Deputados e do Senado. Outro ponto importante, pessoal, que eu quero trazer para vocês é a parte de Forças Armadas. Oficiais das Forças Armadas. Pessoal, não engloba PM e nem Corpo de Bombeiro. Oficiais das Forças Armadas é o quê? Tá subindo aqui. É o Exército. É o Exército, é a Marinha e a Aeronáutica, pessoal. Falou em oficiais das Forças Armadas, são esses três: Exército, Marinha e Aeronáutica. Não engloba PM e nem CBM. Tá bom, pessoal? Segundo a Constituição Federal. Agora, se a lei lá orgânica, assim como no caso do Piauí, vem dizer, lei específica no caso, né? Vem dizer o Estatuto da Polícia Militar, que é cargo privativo brasileiro nato, cargo de oficial, para a Constituição Federal, somente são cargos privativos de brasileiro nato, os cargos de oficiais do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, não englobando assim, os cargos de oficiais da PM e do Corpo de Bombeiro.
Perda da nacionalidade, ou seja, você vai perder aquilo que você requereu. Um ponto importante, só para iniciar, para descabaçar aqui. Falando em perda da nacionalidade, vocês têm em mente que é tanto brasileiro nato como naturalizado. Vou botar um Z, naturalizado. Ou seja, pessoal, é considerado perdido a nacionalidade quem tiver o quê? Tiver cancelada a sua naturalização por sentença em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Falou isso daqui, falou em naturalizados, pessoal. Não brasileiro nato. Naturalizado. Adquirir outra nacionalidade. Adquirir outra nacionalidade. Isso daqui engloba também os brasileiros nato. Naturalizados. Porém, pessoal, se eu adquirir minha nacionalidade, eu ainda vou ter duas hipóteses no qual eu permanecerei com a minha naturalidade brasileira, que é o quê, pessoal? O reconhecimento, o reconhecimento da minha nacionalidade originária, que é qual? A brasileira, pela lei estrangeira. Ou seja, vamos supor, eu vou morar no Paraguai e lá eu requeiro minha nacionalidade, minha outra nacionalidade, adquiri a nacionalidade paraguaia, eu virei um produto paraguaio. E simplesmente, lá na lei estrangeira, na lei do Paraguai, ele vem dizer, vem me assegurar que eu vou continuar com a minha nacionalidade brasileira, embora eu tenha adquirido a dele. Ou seja, se a lei estrangeira falar que eu vou continuar, então eu vou continuar. Segunda hipótese, imposição da naturalização, ou seja, se o país no qual eu estiver lá, ele vem a me obrigar a me naturalizar com suas normas aos brasileiros residentes no estado estrangeiro, como que? Como condição de permanência em seu território ou para exercer seus direitos civis. Pessoal, exemplo disso daqui, eu tinha um professor chamado Gilmário. Esse professor ele foi fazer doutorado, salvo engano, no Paraguai. Lá no Paraguai, para ele exercer o direito dele, qual é o direito? Direito à educação, acesso à educação. Ele tinha o quê? Ele tinha que pedir a sua nacionalidade paraguaia. Porém, como era uma condição para permanência ou para exercício de direito civil, o meu professor ele continuou com a sua nacionalidade brasileira, sua nacionalidade originária, que era brasileira, mesmo que ele tenha adquirido outra. Por quê? Porque ele adquiriu a outra numa forma de permanência, numa forma de condição para que ele possa exercer os seus direitos civis naquele estado. Pessoal, acabou o slide. A aula foi tão boa de se dar, acabou até rápido. Tá voltando aqui para a chamada com vocês. 51 minutinhos. 51 minutinhos mais rápido de aula que eu já dei na minha vida. Então, pessoal, queria saber de vocês. Vocês conseguiram compreender o assunto? Conseguiram compreender o que eu estava repassando a vocês? Pode estar mandando no chat agora, que eu estou tendo acesso ao chat. Chat, tanto faz. Para mim é chat. Mas para vocês é chat. Vocês conseguiram compreender? Ficou alguma dúvida? Esse é o momento de nós estar tirando dúvidas. Pode falar, Sam. Liga o microfone e fala. Ninguém vai sorrir de você não aqui. Pode ligar o microfone e perguntar, tá bom? Boa noite. Boa noite.
Só existe a possibilidade. Deixa eu só desativar aqui o Viva Voz para ficar melhor. Tá bom. Pronto, melhorou? Melhorou, pode falar. Existe a possibilidade de alguém que vai para outro país, né? Estudar, enfim, solicita a nacionalidade e lá nas condições seja que ele, para ele se naturalizar, né? As condições seja a permanência dele lá naquele país. Mas daqui a uns 5 anos depois, mais à frente, ele se decide voltar, no caso, para o Brasil, para outro país, o país dele de origem, ele pode solicitar novamente. No caso, ele nem precisará solicitar. Porque assim, ó, é o quê? Se é uma condição de permanência dele, que no caso ele quer estudar, e a lei estrangeira obriga ele a adquirir a nacionalidade para que ele possa exercer aquele direito civil, que no qual é a educação, ele não vai ter a nacionalidade dele brasileira. Você conseguiu compreender? Então, todos os países, independente, as condições são essas. Sim, todos os países. Mas não é todos os países que vai obrigar você a estar se naturalizando lá, para você poder ter acesso à educação. São alguns países, a exemplo, Paraguai, se não me engano, se você for fazer um doutorado lá, vamos supor, você vai ter que adquirir a nacionalidade deles. Porém, a nossa Constituição, ela vem dizer o quê? Olha, se tu for adquirir a nacionalidade deles, porém, é como uma condição de tua permanência lá, para tu exercer os teus direitos civis, vai continuar com a nossa, tu não vai perder a nossa. Conseguiu compreender? Entendi. Obrigada. Nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Cabeça mil, mas estou entendendo. Daqui é porque tu não pegou a aula de informática ainda. Aula de informática que vocês vão sair daqui direto para o padre benzer vocês. Alguma dúvida, pessoal? Então, pessoal, vou estar encerrando a gravação aqui para nós poder ter aquele momentozinho. Calma aí, pode ser que tenha alguma dúvida. Nenhuma dúvida até agora. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, liga o microfone e fala. Porque nós vamos encerrar a gravação para que nós possamos ter um bate-papo mais solto. Que a gravação vai subir para a plataforma. Dúvidas, ouves? Ouves foi foda, né? Ao vivo, tá, pessoal? Acostume-se que ao vivo é assim. Imprevisto sempre acontece. Eu vou cortar essa parte. Dúvidas, ouves? Ninguém? Então vou estar cancelando, fechando a gravação.